Gente, então, esse aqui é o nosso último vídeo do ano. Tô aqui gravando esse vídeo no dia 17, ele vai entrar no dia 23 no canal. E eu achei que era bom fazer um vídeo sobre Natal e fim de ano. Várias vezes já fiz, né? Mas dessa vez eu acho que com coisas que a gente conversou esse ano, tentando fazer uma espécie de fechamento, de balanço geral. Tem algumas coisas que eu queria falar para talvez explicar ou ajudar vocês aí nesse processo de sobrevivência desses encontros, para quem sofre com eles, né? Para quem não sofre com eles, esse vídeo aqui não serve de nada, eu acho, ou de pouca coisa. Então, se você gosta do Natal e se sente bem com a sua família e está feliz e animado com esse momento, talvez você não precise ver esse vídeo. Então tá, vou botar o índice aqui, tá aí o índice, tudo que eu disser, que eu citar, vai estar na descrição aí embaixo, na descrição do vídeo, né? Então se você falar alguma coisa, se eu me referir a algum vídeo, tá na descrição aí embaixo, tem uns capítulos aqui no player, se você se perder você pode voltar, são os mesmos capítulos do índice, então dá pra organizar. Mas eu acho que não vai ser um vídeo tão complicado, mais uma conversa assim, tá bom? Primeiro eu queria perguntar pra vocês, algumas coisas, eu queria saber algumas coisas. Minha primeira pergunta é se nesse final de ano, que impressão que você teve assim da sua exaustão, do seu cansaço? Se você está mais cansado nesse final de ano ou não. A impressão que eu tenho de tudo que eu recebo, assim, do que eu escuto e tal, é de uma certa exaustão acima da média, assim, como se a gente estivesse acumulando cada vez mais e tentando dar conta de cada vez mais. E não conseguindo. Essa é a primeira coisa, assim. A outra primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é quanto que você tem esperança de que o ano que vem vai ser melhor do que esse? E aí, essa é uma pergunta importante para a gente, porque no fundo a gente está aqui trabalhando com alguma esperança de que a gente consiga melhorar nossas condições de existência, né? Então essa é uma pergunta importante também. E a outra é quantos de vocês sofrem com o Natal, assim? Quanto que o Natal esse encontro com a família é angustiante e que tipo de angústia é essa? E a gente vai falar sobre isso justamente. Se é uma angústia de medo, de ansiedade, de raiva, de deslocamento, de se sentir deslocado, de solidão, o que é? Como é que você conseguiria classificar ou não conseguiria classificar, ou dar um nome para esse negócio que você experimenta no Natal? Aí então, para a gente continuar, agora feitas as perguntas, se vocês quiserem responder, eu agradeço e me ajuda aqui a pensar. Para continuar, a gente vai tentar entender o que é esse encontro e por que ele pode ser incômodo. E para isso eu vou explicar para vocês por que o encontro natalino, as festas de fim de ano com a família, não são vínculo, né? Não necessariamente são encontros de vínculo, né? Não são experiências de vínculo. E para isso a gente vai precisar entender o que é vínculo. Eu falei algumas vezes esse ano, várias vezes esse ano, sobre a importância do vínculo, sobre o que é vínculo, sobre a diferenciação, a problemática que a dominância proporciona para os que seriam os campos de vínculo. Tem muitos vídeos sobre isso. E nesse sentido eu estou tratando aqui das nossas necessidades emocionais, das nossas 7 necessidades emocionais. Se você quiser entender quais são elas, está embaixo também. Então, o vínculo seria uma junção de duas delas e a dominância seria um problema. A maneira como a gente articula a dominância seria um problema para essa experiência do vínculo. Então, eu vou tentar definir o que é vínculo e explicar por que o Natal não é uma festa de vínculo necessariamente. Vínculo é uma junção entre a necessidade de ser amado, por um lado, e a necessidade de cuidar do outro lado, dentro das nossas 7 necessidades. No campo inicial, lá, da relação mãe-bebê, seria esse arquétipo, esse modelo básico da arquétipo. Não tô falando do Jung não, tá, gente? Só essa cena padrão estereotípica disso, né? Então essa junção aí dessas duas forças de atração que causa o campo de vínculo, né? Então essas duas forças, como você pega um ímã, né? Tem aquela coisa de virar os lados do ímã. Então, quando duas pessoas querem ser amadas, a gente tem... não funciona como no encontro do amor romântico várias vezes, mas mãe e bebê a gente tem positivo e negativo, essa coisa se junta e gera o vínculo, né? E aí, se você quiser entender como é que isso pode dar errado de várias maneiras, tem uns vídeos aí bons para isso. Tanto o transtorno do desamparo generalizado está embaixo, quanto o luto narcísico está embaixo também, quanto os pais narcisistas está embaixo também, dos problemas desse campo de vínculo. Mas o vínculo é essa junção dessas duas coisas. O vínculo não é conexão, o vínculo não é estar perto das pessoas, o vínculo não é ter gente perto, nada disso é vínculo, né? Ter encontros sociais, isso não é vínculo. E o Natal é um desses eventos que não necessariamente é vínculo. Vínculo é um lugar no qual você se sente possivelmente cuidado.
e você se sente capaz de cuidar. Na idade adulta, o vínculo propõe uma alternância de posições de quem cuida e quem é cuidado, quem ama e quem é amado, né? Esse é o que eu chamo de segundo amor, está embaixo também. Então, o primeiro amor seria essa junção mãe-bebê, e o segundo amor seria um campo de alternância de quem cuida e quem é cuidado. E, no fundo, cada vez mais raro é encontrar isso, né, na nossa vida. Mas o evento do Natal, muitas vezes, não é isso que a gente encontra nele, muito pelo contrário. A gente encontra outras coisas. E aí a gente vai pensar que outras coisas são essas. Mas por isso que eu estou dizendo que não necessariamente o evento do Natal é um evento de vínculo, né? Porque você não se sente cuidado lá, você não se sente seguro lá, você não sente que você não se sente perto, né? Você está perto sem se sentir perto. É a tal da solidão acompanhado, né? Então, o que acontece nos casais, nos casamentos, nas famílias e tudo mais. E que gera tanto sofrimento. Mas então, com isso a gente tem, na verdade, a experiência desse encontro familiar, que pode ser uma experiência de muita angústia, de muito sofrimento, na verdade, de não querer ir, por várias razões. Vamos pensar um pouco essas razões, né? Quais que elas podem ser. A primeira coisa, eu acho que ocorre, vou dar uns exemplos, assim, que aí vocês me dizem quanto que isso cabe para vocês, quanto que se encaixa ou não. É voltar para a família e nessa família se deparar com os signos da sua inadequação, né? Então ali você vai para lá e lá é demonstrado a você como você não é bom o bastante, né? O que tem de errado em você, o que você não conseguiu esse ano de novo, né? O emprego que você não tem, a sexualidade que não é aquela que deveria ser, o corpo que não é aquele que deveria ser, a posição política que não é aquela que deveria ser. Então, tudo isso deveria ser, vocês compreendem que tem uma certa ironia, né? Então, isso dá sinal daquilo que você não é e de quem você não deveria ser e acaba sendo, né? E isso lembra a gente que a gente não é amado por aqueles que a gente queria, por quem a gente queria ser amado, né? Da maneira que a gente vamos dizer assim. Então, essa experiência de inadequação, uma espécie de remontagem na idade adulta daquilo que foi essa passagem ali do amor incondicional na primeiríssima infância para o amor condicionado a uma série de regras que a gente não consegue sustentar, que gera essa experiência da inadequação que há de errado comigo, por isso eu não consigo ser amado. A inadequação está embaixo também, se quiser entender melhor. E de um outro lado dessa experiência, o ideal do eu, né? Que é aquilo que é demandado a você, né? Então a gente pode ter experiências de encontro com figuras parentais mais apontando para a inadequação, o que se tem de errado, mais apontando para o ideal do eu, que é assim, quanto que você tem que conseguir, quanto que você tem que performar, e aí você vai lá e tentar entregar isso. Então você vai se vestir, você vai se montar, você vai tentar fingir que está tudo bem, você vai tentar fingir que você conseguiu coisas e tal, e isso te traz mais ainda a sensação de que você não pode ser você nesse espaço, né? Então, por regra, acho que dá para a gente pensar que em qualquer espaço no qual a gente não se sinta à vontade para ser frágil como é ou como se sente estando só, esse não é um lugar de vínculo, né? O lugar de vínculo é onde a fragilidade ela causa acolhimento, né? E não a fragilidade é ameaça para aquela relação, né? Se a fragilidade é ameaça para a relação, isso não é um campo de vínculo. Ao contrário, o vínculo pressupõe a possibilidade da fragilidade e da falha para que ele possa ocorrer. Se você vai para esse lugar sem que isso ocorra, não é um campo de vínculo. É um campo de demanda, de cobrança, de punição, e aí de remontagem narcísica desses pais, né, que encontram esses filhos e percebem que esses filhos, por exemplo, não são quem deveriam ser, e por aí vai. Mas aí isso causa muitas experiências, né? Então essa da inadequação é uma, da demanda do ideal do eu é outra, da raiva de se perceber, a raiva muito frequente nesse momento de se perceber não sendo central ali, né, naquela situação, tem um monte de gente. Então, muita raiva de não ser o centro do amor, né? Então, isso é muito frequente nos natais. O medo, a ansiedade do encontro, de não estar à altura, né? O medo de não estar à altura, o medo da inadequação que implica a ruptura do vínculo, né? As disputas de dominância, quem é que manda aqui, quem é que é melhor aqui, quem é que é mais bem sucedido aqui, quem é que é mais magro aqui, quem é que é mais bonito aqui, quem é que é mais inteligente aqui, quem é que tem razão aqui. Então, tudo isso articula de um jeito muito ruim esse encontro, que poderia ser um encontro de vínculo, mas acaba sendo um encontro de disputa nesse sentido da dominância, né? Então, o que não tem aí é cuidado, né? Então, medo, ansiedade, raiva e cobrança também. Eu queria ser amado dessa outra maneira que eu não sou e não consigo ser.
Então, tudo isso aponta para isso que faz ser tão desagradável. É esse encontro com a soma, o plus, o a mais aí que tem que parecer tudo bem, né? Tantas vezes. Então, é como se você tivesse que, nesse momento, ter uma experiência positiva. Você tem que ser bom, tem que ser legal, tem que parecer tudo muito bem, tem que tirar aquela foto, tem que comer aquele peru, aquele tender, aquele chester, o que quer que seja. Então, isso tem que ser bom. Tem uma diferença interessante assim que eu penso nos natais lá da anos 80, 90 para agora, né? Antes a gente tinha aqueles especiais de Natal da Rede Globo, sei lá, era Simone, o que era Roberto Carlos, uma dessas coisas. Então é Natal, né? E aí eu achava terrível aquilo, a coisa da televisão centralizando, eu achava que as pessoas não se olhavam, né? Porque elas estavam vendo a televisão, a tela, a mesma tela, mas e aí não se viam a mesma tela, né? Hoje em dia a gente tem as telas multiplicadas, então a gente não está nem vendo a mesma tela. E então o que era pior, o que era ruim ficou pior, né? Nesse sentido é muito impressionante. Aí você fala, pô, a televisão era ótima, porque pelo menos a gente podia ver a Simone, o Roberto Carlos, ou quem quer que seja, ou a retrospectiva, sei lá, e comentar aquilo juntos, né? Porque era o mesmo código ele sendo partilhado, e isso a gente não tem mais. A gente, então, por reflexo natural, né? Eu não me sinto bem aqui, então eu busco alguma linha de fuga no celular, né? Então eu posso apostar que assim, 90% das ceias de Natal as pessoas vão estar no celular tirando fotos do peru e tal, mas também olhando as fotos dos outros perus, né? E comentando e postando e tal. Então, e aí tem que parecer muito bom o seu peru para que a sua vida pareça fazer sentido, mas na verdade você está se sentindo totalmente deslocado ali, por isso também você foge. Então, uma coisa que se retroalimenta de um jeito bastante estúpido, mas ocorre, né? Então, enfim, tem esse peso que se coloca aí. E aí eu queria, e aí a resposta de muita gente, eu não quero estar lá, eu não quero participar disso. E aí a gente acaba tendo uma dificuldade aí, que a gente perde parte da nossa história, né? Rompendo com as famílias, assim, o que às vezes não tem outro jeito, né? Mas uma coisa que eu acho importante então de diferenciar é que a família, por pior que seja o lugar, e em alguns casos é de fato impossível, mas em alguns casos eu acho que dá para negociar com uma certa noção de identidade, assim, né? Então, lá eu não encontro vínculo, já lá é muito difícil de apresentar fragilidades, porque tem uma demanda de que não seja assim, de que seja tudo muito bem, tudo perfeito e tal. Mas, ao mesmo tempo, aquele lugar ali é um lugar da constituição da sua identidade, né, do seu self, assim, de quem você é. E romper absolutamente com isso também causa muito sofrimento. E aí tem que diferenciar identidade de vínculo, né? O que é vínculo, o que é identidade, onde eu me sinto identificado com a minha própria história, onde eu me sinto acolhido e vinculado, né? Então são coisas diferentes. E a família muitas vezes representa a identidade de alguma forma, uma história, uma constituição de self, mas não representa vínculo. E algumas vezes aqui ao longo desse ano até eu já articulei essas duas ideias como sendo a mesma, mas eu não acho que sejam, na verdade, né? Identidade, a constituição de identidade, constituição de self, botar um vídeo aí embaixo sobre isso também, sobre a constituição do self, de alguma forma, ela passa pelas experiências de satisfação ou não satisfação das suas necessidades e os registros de memória que são feitos ao longo desse processo no seu ambiente, né? Então, a sua constituição de identidade é como eu satisfiz minhas necessidades ou não no ambiente no qual eu existi. Isso constitui um self e constitui essa identidade e ela está necessariamente ligada à família, ao seu ambiente. Mas isso não necessariamente indica vínculo, né? Mas, por outro lado, indica uma inscrição de quem você é, né? Então, é natural que essa inscrição seja importante para você, mas é natural também que você sinta raiva dela, frustração em relação a ela, demanda em relação a ela, uma série de coisas que são remontagens disso que foi demandado de você, ou cobrado, ou punido lá atrás, né? Mas isso constitui você. Romper absolutamente com isso também causa muita dor. Às vezes é a saída que tem, não tem outra, mas... muitas vezes é tentar compreender essa diferença entre identidade, entre como vão me olhar ou como vão esperar que eu seja ou que eu não seja, o que não necessariamente eu sou, o que eu gostaria de ser. Isso é uma coisa. E outra coisa é o lugar onde eu consigo me sentir vinculado, cuidado e tal. Então, e quanto que a gente consegue fazer esses movimentos. E aí o desafio, que eu acho que é o desafio para o ano que vem também, é como que a gente articula possíveis campos de vínculo. E como é que faz isso, né? E uma dica assim, para isso, uma proposição para isso apontar para a fragilidade, né? E para a sua própria fragilidade, tentar revelar o que a gente não revelaria
e se vier uma negativa daí, uma punição, uma diminuição, não identificar isso como uma confirmação da sua inadequação. Então, se eu me revelo frágil e sou humilhado, isso não implica que a minha inadequação, a minha fantasia de inadequação está correta. Isso implica que esse lugar não é um lugar de vínculo. Ou pelo menos não agora, ou não nessas condições, né? Então, eu preciso buscar outros lugares, em outras condições, para poder partilhar essa fragilidade. O que ocorre em geral é que quando a gente tem a fragilidade revelada e ela causa humilhação, diminuição e ameaça de ruptura, a gente identifica isso como uma confirmação da inadequação. Então, tá vendo? Eu sou errado mesmo, não poderia ser assim e tal. E não é, né? Isso é só um indício de que ali não é o lugar do vínculo, né? E sim é um lugar de demanda, de projeção, de fantasia, um lugar muitas vezes dessa projeção narcísica desses pais sobre quem você é. Estou aqui falando na posição da pessoa que encontra as figuras parentais, né? Mas não necessariamente é assim. Você pode também estar na posição parental que vai encontrar as figuras os filhos e tal. Enfim, mas acho que dá para entender, né? Essa ideia de como que a gente consegue buscar esses lugares e compreendendo que esse campo de constituição de identidade não é necessariamente um campo de vínculo, não mais, pelo menos, e tentar achar lugares de vínculo possíveis, né? Enfim, eu acho que eu falei tudo que eu tinha para falar e eu acho que era isso. Aí eu queria pedir de vocês uma coisa para quem chegou até aqui, agradecer pelo ano de interlocução, de conversa e tudo mais, por todo mundo que participou da autoescrita. A autoescrita teve uma entrada muito grande de gente esse ano e eu agradeço muito por todo mundo que me mandou textos, que eu pude ajudar e que eu pude aprender também com. E aí eu queria pedir de vocês assim aquela brincadeira que eu faço várias vezes, do vídeo mais importante do canal. Queria perguntar para vocês, para você, qual foi o vídeo que esse ano mexeu mais aí com você? Ajudou, deslocou compreensões, enfim, ou não. Mas o vídeo mais importante do canal para você esse ano, eu queria saber, para tentar olhar assim, enfim, para saber. Pode ser legal para mim, para entender, porque às vezes tem vídeos que eu nunca imagino e de repente a pessoa me fala, cara, teve esse vídeo que me bateu tal coisa. E eu acho muito legal descobrir os caminhos que os vídeos fazem com vocês, que são diferentes daqueles que eu pensei. Tá bom? Então é isso, a gente se vê ano que vem. A gente vai ter 2 semanas de interrupção. Dia 30 não tem vídeo, dia 6 não tem vídeo. E dia 13, eu acho, né? 6, acho que é isso. 13, a gente está de volta. Tá bom? 2 semanas sem vídeo, a gente vai sobreviver. Boas férias para vocês, tentem descansar. E a gente, ano que vem, começa com um vídeo assim de proposição de tentativas para uma vida mais satisfatória. Mas a gente chega lá, tá bom? Tchau, gente. Até já.